Bom, pessoal, como eu tenho tido algumas dificuldades com relação aos roteiros, questão de montagem de cena para os roteiros dos nossos vídeos, e eu não posso cobrar uma coisa que eu nunca ensinei para quem tá fazendo, tipo, na colaboração, entendeu? Então, tô montando esse vídeo, não sei se ele vai ficar muito curto, muito longo, se vai ter mais coisas. A minha intenção primeiro é dar um panorama geral de como o roteiro tem que ser montado para a gente conseguir montar um roteiro mais detalhado na questão de capturas de cenas e como elas funcionam, para que a gente tenha uma facilidade melhor, tanto na hora da captação quanto na hora de eu finalizar o vídeo. Isso vai me ajudar e também para todo mundo poder visualizar o que a gente tem de imagem e o que a gente não tem de imagem. Por exemplo, o Ângelo não participou da gravação. Mas o Ângelo tem o roteiro, mas ele não participou da gravação. Falou, pô, podia depois na edição, no final tal, acabou ficando uma imagem, não ficou tão legal. Ele falou, pô, tem uma imagem assim? Uma imagem do Henrico digitando no celular. Falou, pô, não tem, não tava no roteiro. Ou então, tem porque a gente colocou no roteiro, no vídeo acabou não colocando. Então a gente tem essa imagem para substituir caso seja necessário. Então, eu tô mais para ensinar, né? Obviamente, não que eu tenha uma super experiência, mas eu tenho um pouco de experiência na produção de vídeo, então para ensinar, para a gente poder alinhar isso, para não termos problemas futuros, para todo mundo estar sempre na mesma página. Por quê? Os roteiros vêm, não é obrigação de vocês saberem isso, tanto a Emily quanto o Gabriel. Vem, por exemplo, a fala é 1 minuto e 30 de fala, só que de imagem, se for colocar no vídeo, vai dar 40 segundos de vídeo. Entendeu? Então, com essa explicação que eu tô dando, eu vou explicar como que eu faço, como que eu imagino o tempo de cada cena, como que eu calculo, na verdade, né, o tempo de cada cena, como que vai ficar. E mostrar também que o roteiro não é só colocar assim, tipo, Henrico digitando no computador, Henrico trabalhando, Henrico. Porque isso acaba ficando muito abrangente e lá na hora é complicado porque ele tá no meio do horário de serviço, a gente tá tendo que mexer com ele e tal, não podemos atrapalhar também. Então a gente tem um pouco de tempo com ele para fazer a gravação, com ele ou com qualquer outra pessoa, ele tá sendo o exemplo. Então a gente tem que aproveitar ao máximo desse tempo que a gente tem para fazer a gravação correta e não ficar faltando nada, não ter que refazer depois. Então, e só deixar tão abrangente assim, isso dificulta muito. Porque eu vou até colocar um exemplo que eu deixei, que eu fiz no vídeo do Diego, que tá o roteiro lá do Diego trabalhando. Se for colocar as cenas exatamente do jeito que tá no roteiro, vai ficar um vídeo muito cansativo. De só ele trabalhando, a única coisa que diferencia é o ângulo que ele tá, entendeu? Então, tipo, vou ensinar vocês, né, dar uma visão para vocês de como pensar o roteiro, como imaginar a cena e como passar pro papel o roteiro. Beleza? Então, eu vou acabar fazendo junto com vocês esse do Henrico, que a gente vai gravar essa semana. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo a gente já gravou. Mas para vocês verem como que eu criei alguns roteiros. Que eu criei o roteiro da temporada 2 do podcast e tal. Como eu venho criando esses roteiros, tá? Tá aqui na tela já tá o roteiro. E aqui vocês entenderam o que eu falei? Tipo, de cena e tempo de fala? Esse aqui é um exemplo que tá clássico disso aqui. Então, por esses vídeos dessa, como que fala? Dessa campanha que a gente está produzindo, como que eles estão saindo? Pelo menos o começo e o final do vídeo são do ator olhando para a câmera. Então aqui, o que a gente pode pensar? O local onde vai ser filmado, porque independentemente do local, a cena vai ser a mesma. Ou o Henrique sentado, ou o Henrique em pé, falando para a câmera. Os últimos 3 que a gente fez foram sentados, eu provavelmente vai fazer sentado. Daí só escolher a sala. Então a cena 1
Daqui Henrique em pé ou sentado. Mas em qual ambiente de trabalho? Os outros não foram em ambiente de trabalho. Então a gente tem que pensar isso. Acho que ia ficar legal ali na recepção onde a gente fez os vídeos do Bi. Que foi naquelas poltroninhas, naquela sala mais compridinha. Eu não sei o nome, se tem um nome aquela salinha, aquela antessala da New York, Chicago ali. Henrico sentado. Henrico sentado. Na antessala. Pego da 15. Isso aqui, vamos pensar aqui. Oi, eu sou Henrique, assessor aqui na SAC. Hoje eu quero falar sobre um valor que considero essencial no nosso trabalho, a cooperação. Então até aqui vai ser essa cena 1. Cena 2 é uma palavra que a gente escuta com frequência, mas se revela mesmo nos bastidores, no jeito como trocamos informações com o time, como nos apoiamos no desafio e principalmente quando atendemos o cliente. Tá, aqui dá para colocar umas 3 cenas, pelo menos. Por quê? Se colocar só uma cena aqui, vai ficar muito monótono o vídeo. Vou mostrar aqui como que eu faço. Cronômetro. Para a gente saber quanto tempo de tela que vai ter aqui. Essa cena. Eu pego, ligo o cronômetro e leio a cena, como se fosse ele falando. Então vamos lá. É uma palavra que a gente escuta com frequência, mas que se revela mesmo nos bastidores, no jeito como trocamos informações com o time, como nos apoiamos diante de um desafio e principalmente na forma como atendemos o cliente. Vai lá, 12 segundos mais ou menos de fala. Agora você imagina uma cena tipo, do Henrique conversando com o Melo, por exemplo. Conseguimos fazer lá tal. 12 segundos na tela, o Henrique conversando com o Melo. Fica monótono pra cacete, né? E vídeo a gente não pode, ainda mais esses vídeos que são para o Reels e tal. A gente tem que ser mais um pouco mais, né? Ter mais coisa. Então, a gente vai quebrando por frase. Aí é a parte difícil para mim, que para vocês pode ser mais fácil. Porque como foram vocês que escreveram esse roteiro, né? O que ele vai falar, você já pode conseguir pensar, pô, aqui a palavra a gente escuta com frequência, mas se revela menos nos bastidores. Alguma situação que possa acontecer nos bastidores. Eu quebraria até aqui uma cena, né? Então vai ficar aqui, ó. É uma palavra que a gente escuta com frequência, mas que se revela mesmo nos bastidores. Vai dar uma cena de 4, 5 segundos. Viu como já vai dar, tipo... Começou uma cena, já vai ter uma cena. Aí logo depois já vai entrar outra, que é no jeito como trocamos informações com o time. Aqui já tem que ser uma outra cena. Como nos apoiamos diante de um desafio, aqui tem que ser outra cena. Então, são cenas curtinhas que vão montar um grande vídeo. Então, vocês entenderam essa visão que eu quero passar? Porque, tipo, 12 segundos na mesma tela, por mais que seja ângulos diferentes, situações diferentes, mas ele fazendo a mesma coisa, vai ficar uma coisa muito monótona, o vídeo vai ficar muito chato. Pô, a pessoa só vai fazer assim, ó, vai rolar. Então, essa é uma ajuda que eu peço, né, tanto na montagem, para a hora que a gente chegar lá gravar, já ter tudo escrito para ficar mais fácil, quanto até mesmo para eu olhar, falar, pô, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso fica mais legal assim. Eu consegui ter ideias diferentes do que estão ali, para poder também ajudar a enriquecer o vídeo. Porque não sou só eu que faço vídeo, sabe? O vídeo não sou só eu, tanto que 80% do vídeo é isso daqui. Pra mim, a parte mais fácil que é a gravação. Só que se não tiver esse 80% aqui, ferrou a gravação. Então, é isso que a gente tem que montar aqui o roteiro. Agora, vou dar uma pausa no vídeo, vou pensar aqui, porque senão a gente vai pensando junto que esse vídeo vai ficar com 6 horas. Mas é basicamente isso. Daqui
A hora que passar essa transição, vocês vão ver, o roteiro vai estar montado mais ou menos como eu penso. Vou levar para reunião para a gente discutir. Então essa que era uma ideia que eu tive. Tem outros roteiros prontos, depois a gente vai ver os outros roteiros que eu montei também. Utilizando tudo isso daqui, o timer e as frases quebradas. Cada frase quebrada, cada cena feita. Beleza? Até daqui a pouco. Bom, voltando aqui a gravação, né, da nossa tela, explicando sobre o roteiro. Foi como esse trabalho que a gente está fazendo, né, desses vídeos, a gente sempre começa com o ator sentado, olhando para a câmera e falando o texto. O vídeo começa assim, esse é o começo do nosso vídeo. Então, tá aqui, a cena 1, separada a corzinha a cena e o texto que ele vai falar. O Henrique sentado na antessala térreo, da 15 olhando para a câmera. Sempre tentando colocar os lugares que ele vai falar, o que ele vai fazer, como ele vai estar, se ele vai estar sentado, se ele vai estar em pé, se vai ter alguém junto, se não vai ter. Isso ajuda muito na hora de montar a cena. E até vocês imaginar, porque às vezes vocês estão escrevendo texto, vocês estão escrevendo o roteiro e estão imaginando alguma coisa. E eu, quando eu vou gravar, eu imagino outra coisa, às vezes totalmente diferente. Então, apesar de eu e vocês, a gente tá dentro da Sacred, tá muito bem entendido qual é o tom da voz da Sacred, a gente tá pensando coisas diferentes. Isso ajuda tanto a gente a debater cenas que ficariam legais, quanto não viajar muito na maionese. Então, tá, primeira cena. A segunda cena, igual eu falei, separando por frases, quando é uma frase muito longa para não ficar 15 segundos, 12 segundos a mesma imagem, ou a mesma imagem de ângulos diferentes, a gente vai cortando por frases, né? Então eu separei aqui, ó, é uma palavra que a gente discute com frequência, mas que se revela mesmo nos bastidores. A cena 2, o Henrique passando, falando no celular pelo corredor, tá passando no corredor, encontra uma colega e ajuda ela a carregar uma mochila. Aqui, ó, no jeito como trocamos informações com o time, aí uma reuniãozinha ali no coffee, com 4 assessores, pessoal conversando, tomando um café, e como nos apoiamos diante do desafio, principalmente na forma como atendemos o cliente. Na cena 4, Henrique em reunião com o cliente. Beleza? No computador, reuniãozinha online. Isso aí é tranquilo. Aqui, a cena 5, cooperação. Aqui eu coloquei para ter mais momentos, porque como o texto do Henrique ficou bastante grande, eu coloquei mais momentos dele falando para a câmera, porque eu acho que fica mais legal do que alguma cena. São momentos específicos, nesse caso aqui. Aí aqui eu já coloquei o Henrique falando para a câmera, no aparador ao lado da máquina de café, ali no térreo na 15 mesmo, antes da escada. Aí, quando alguém do time compartilha uma atualização importante, daqui a cena 6, os assessores sentados, o Henrique passa segurando uma pasta e dando uma notícia. Como se o Henrique chegasse onde o pessoal tá sentado e falasse para eles, ó, pessoal, aconteceu tal coisa e tal. Vai ser essa encenação. Por exemplo, o pessoal trabalhando, o Henrique chega e fala, ó, pessoal, vocês viram que saiu a notícia do IOF? É um exemplo e é uma cena que acontece no cotidiano. Então fica bem legal. Ou quando a gente se reúne rapidamente para discutir um cenário de mercado. Aí eu já coloquei aqui uma reunião na Genebra com o Flipchart. O pessoal junto ali, sentado na mesa, o Flipchart, escrevendo alguma coisa. É coisa rapidinha também e casa com o texto que está sendo falado. Aqui, ó, aqui eu já trouxe o Henrique pro computador. A cena 8. São pequenas atitudes que no fim fazem a diferença. O Henrique falando para a tela. Falando para a câmera. Ou sentado ao computador. Aqui, porque somam visões, fortalece decisões e aumenta a confiança no que entregamos. O Henrique sentado, mostrando o computador e o outro assessor conversando com ele, apontando para a tela. Como se eles estivessem discutindo alguma coisa, algum fato, enfim. Estão juntos ali, trocando uma ideia. Daí aqui, ó, para mim cooperação é isso, saber ouvir, reconhecer quando pedir apoio e entender que juntos, aqui, é o Henrique conversando com o assessor e ele vai cumprimentar o assessor. A hora que vai cumprimentar, que é o fim da frase, entregamos mais. Aí o close no cumprimento. Esses dois, acho que fica legal essa junção de cenas, eu gosto de fazer. Então aqui foi um ajuste meramente pessoal.
para ter um pouquinho de movimento também. E a 12, não se trata de saber tudo, mas de garantir o melhor resultado, mesmo que isso signifique dividir o mérito. Aí aqui já vai ser uma reunião em dupla com o cliente. Eu coloquei over the shoulder para eu saber o que eu preciso fazer. Que eu vou pegar a câmera e colocar atrás do cliente. Então ela vai pegar o rosto dos outros dois. Tá aqui, cliente e assessores, né? 2 assessores aqui. A câmera vai estar aqui atrás, pegando o rosto deles. E em primeiro plano vai estar aparecendo um pedaço do cliente. E daí no começo deu de escrever assim, mostrando o Henrique concordando com a cabeça, tipo, dando sinal de ok assim. Aí a câmera vai pro lado e mostra o outro assessor efetivamente explicando. Porque, tipo, cooperação, saber, que é o que ele tá falando aqui, não é saber de tudo, mas saber dividir os louros, que é o que acontece ali na SAC. Sempre tem reunião e não é nunca um assessor que atende um cliente, são vários assessores atendendo o cliente, porque um assessor não entende tudo. Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Aí, para finalizar, nesse trabalho que a gente tá fazendo também, eu sempre finalizo com o assessor falando para a câmera e eu resolvi colocar aqui o Henrique em pé no cofre olhando para a câmera. Na sala, ninguém trabalha sozinho e o cliente percebe isso no atendimento. No fim, cooperação é a certeza de que tem um time inteiro pensando junto. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei passar para vocês, como fazer um roteiro. Vocês podem ver que antes estava com 3 ou 4 cenas, já virou 13. Eu acho que dá. Se fosse parar mesmo para pensar, se fosse uma produção maior, alguma outra coisa que realmente necessitasse muito mais tempo nisso, provavelmente varia mais de 20 cenas, tá? Substituindo essa cena do Henrico falando aqui, olhando para a tela no meio do roteiro. Então é isso, é essa ajuda que eu peço para vocês que já estão escrevendo o que o assessor, o que o ator vai falar, o que vocês imaginem já colocar no papel. Até como será feita essa cena, onde vai ser feita essa cena, em qual lugar do escritório, se vai ser feito na rua, enfim. Quanto mais detalhado tiver, mais fácil e mais alinhado vai estar o vídeo que a gente vai produzir, desde o roteiro até a entrega final. Porque facilita o trabalho de todo mundo e com certeza o produto final sempre vai ficar melhor. Beleza? Num primeiro momento, acho que é isso. Vou pensar aqui com o Ângelo, às vezes, não sei, vou ver com o Blanco, de montar mais alguma coisa, fazer alguma parte mais teórica, se vocês precisarem. Mas era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui e valeu!